Olá, almas queridas! Eu sou Amanda Pires e esse canal é Mensageira do Amor. Esse é o nosso segundo episódio e hoje eu vou falar um pouquinho aqui do meu despertar espiritual, do despertar da minha consciência. Eu falo que as pessoas às vezes romantizam um pouquinho, né, esse processo do eu despertei, o despertar da consciência, né? E para mim não foi tão como fala, tão romantizado assim. Até esses dias eu tava vendo um vídeo da minha professora de Theta Healing e ela tava falando que, na verdade, não é um despertar que a gente vive. Na verdade, um viver mesmo, uma ressurreição da nossa missão de alma, né? Que a gente começa a se encontrar novamente na nossa missão. Então a gente, na verdade, ressurge ali nesse processo que a gente vive de despertar. Então a gente se conecta com aquilo que a gente realmente veio para fazer, né? Então é uma jornada mesmo ali de voltar, de se conectar com aquilo que a gente realmente veio para poder viver. Só que a gente já tem tantos apegos aqui, né, com a matéria, com as nossas crenças, né, que a gente vive aí desde que a gente nasce, né, que aí começam as resistências, começa toda a parte do sofrimento, né. Até hoje eu não consegui, assim, ver nenhum vídeo e nem me conectar com pessoas e também, né, a gente fala que a gente sempre se conecta com as pessoas que têm a mesma vibração que a gente, que tenham evoluído pelo amor, né? Eu sempre me vejo histórias de pessoas que também evoluíram porque tiveram algum problema de saúde, tiveram aí algum problema de relacionamento, alguma questão financeira, né? Então algo que parou, bloqueou elas, uma dor muito grande ali, que fez com que ela buscasse ajuda e vivesse ali todo esse processo, né? E comigo não foi diferente, né? Eu, em 2021, 2022, eu comecei a viver esse processo mais profundo, né? Na verdade, eu tive uma depressão em 2010 e tratei com remédios, né? Com psiquiatra e fiquei uns 2, 3 anos tratando essa depressão e depois parei de tomar remédio, mas sempre voltava a ter algum sintoma da depressão e sentia que nada melhorava ali, né? E em 2018, 2017, eu me conectei com o Reiki, então o Reiki foi a minha primeira ferramenta de terapia energética, foi o meu primeiro despertar ali que eu tive, que tinha coisas ali dentro de mim que não iam ser curadas através de remédios, de médico, né? Então eu tive essa consciência já, porque eu sempre tomava remédio, dava uma melhorada no meu humor, passava aquele desânimo, mas eu não conseguia nem fazer uma respiração completa. Eu tinha até ido em cardiologista, tinha feito exames, assim, porque eu sempre estava com uma dor no peito. E essa dor no peito nada mais era do que sentimentos, memórias ali dentro de mim que estavam mal processadas. Quando eu fiz as minhas primeiras sessões de Reiki, eu me lembro assim que a terapeuta colocava a mão no meu peito e eu sentia aquela dor ali no meu peito. E que o Reiki estava agindo ali, limpando, né? Limpando tudo que estava guardado ali dentro, né? Então foi meu primeiro contato, assim, que eu tive com uma terapia energética, né? E aí em 2022 eu fiz terapia Reiki por uns 7 anos, algumas pausas, assim, mas bem mais seguidos do que pausas. Que eu não conseguia ficar sem, assim, meio que eu dependia do Reiki para poder ir transformando ali os meus processos ali de vida. E nunca me via como terapeuta, nada. Então, fui seguindo. Em 2021, eu saí do CLT, numa empresa que eu trabalhava há 8 anos. E aí eu fui empreender no final de 2021. Eu tive uma loja de lingerie. E em 2021 mesmo eu tinha vontade de fazer algumas ferramentas de autoconhecimento. E aí eu fui fazer meu mapa astral. E aí a pessoa que fez o meu mapa falou que eu tinha na parte de trabalho, essas coisas, né? Para trabalhar
uma facilidade para trabalhar com a parte de cura. Então eu achei assim bem estranho, porque eu sempre gostei da parte financeira, da parte administrativa ali, né? Mas aquilo foi trazendo, foi virando algumas chaves. E querendo ou não, eu trabalhando com as lingeries, foi uma parte também ali da minha vida. Eu trabalhei, tive a loja por 3 anos, que também eu trazia ali uma cura, né, para as pessoas que vinham me procurar, que compravam ali as minhas lingeries, que também estavam levando autoestima ali, né, junto com aquelas peças. Eu sentia que eu trazia cura, assim, porque não eram só clientes, as pessoas chegavam, se conectavam e eu tive muitas amigas aí que eu adquiri nesses 3 anos de loja. Então a primeira ferramenta que eu usei como autoconhecimento foi um mapa astral, né, que eu nunca tinha feito. E aí ele mostrou que tinha uma grande conexão ali com a parte espiritual e tudo mais, né? E aí eu comecei a fazer o meu mapa de aniversário, né, para saber do meu ano ali, como que ia ser, e comecei a me conectar com isso. E aí quando eu falei com a minha terapeuta, né, Reiki, falei, nossa, ela falou que eu tenho uma parte muito de cura ali, né, e tudo mais. Aí ela falou, por que você não faz o curso de Reiki, né? E eu fui fazer o curso de Reiki, fiz o nível 1, nível 2. No nível 2 eu já podia me auto-aplicar, né? Podia aplicar nas pessoas. E aí foi quando eu comecei a passar meu processo mais profundo de sofrimento mesmo que eu tava, com as decisões que eu tinha tomado. E tava com uma grande dificuldade de relacionamento ali na minha família. Na família, né? Porque não era com meu marido nem nada, eu não vou ficar entrando muito em detalhes, que são familiares, né? E não sei se podem ver o vídeo, levar para o lado mal, bem, só importa que para mim o processo foi bem difícil, né? Mas foi um processo que eu tinha que viver e hoje eu sou grata por ter feito. Até esses dias eu vi também que talvez a gente não tenha a escolha do livre-arbítrio, né? Que às vezes era o caminho que eu tinha que seguir mesmo, nem foi uma escolha que eu fiz. E para eu poder acessar tudo isso que eu acessei, todas essas profundezas aí, né? E tá onde eu tô hoje. Então, quando eu comecei a me deparar com esse processo aí de muita dificuldade mesmo, de depressão querendo voltar muito forte, mas muito mais forte mesmo, aí eu comecei a buscar ajuda, né, na parte do Reiki. Aí tentei outras terapias também, né, fui buscar aí ver se eu me conectava com algo a mais, né, para ver se eu não iria tomar o remédio ou algo assim. E aí eu me conectei com pessoas que tiravam tarô para poder entender o que estava acontecendo no meu caminho, se esse caminho se ia se abrir. Comecei, na verdade, a buscar ferramentas ali que pudessem me orientar, mas num sentido de que me salvassem daquilo que eu estava vivendo naquele momento. Então, agora até tenho que trazer um cuidado com as palavras que eu uso, assim, para não trazer como se fosse que eu fui buscar para me perceber, não, eu ia buscar por socorro mesmo. Então, eu nunca tinha feito uma leitura de tarô antes, por crenças mesmo da minha própria família. Eu fui educada, criada na religião católica, e os meus pais sempre foram muito contra isso, meu pai principalmente. A minha mãe até é mais de boa com essas coisas. Agora, meu pai, ele tem uma crença muito grande, ele trouxe isso muito forte pra gente. Então, era coisa do mal, que imagina, né? Coisa de cigano, essas coisas assim. Coisa de cigano do mal, né? Então, que tinha que seguir a religião. Então, eu nunca tinha ido fazer nada disso. Então, fui, me conectei com a pessoa do tarô para ver o que estava acontecendo. Aí ia fazer outra coisa. Aí sempre, as pessoas sempre traziam que aquele processo que eu estava vivendo não tinha assim uma coisa que falasse, mas se você fizer isso, eu vou fazer isso pra você e você vai ficar livre, não, que dependia de mim mesmo, que ia depender de mim sair daquilo ali. E aí foi muito difícil essa fase, né, de buscar ajuda, de olhar coisas na internet que prometiam os milagres, né? Aí você vai e passa por uma sessão e
e não traz aquele milagre que você está esperando ali, né? Porque, gente, é assim, ó, as ferramentas, elas existem, as terapias, elas existem, elas trazem grande transformação na vida da gente, mas elas dependem totalmente da nossa consciência, dependem totalmente da gente estar disposto a limpar aquilo, perdoar, se olhar mesmo para dentro para poder saber o que levou você a estar vivendo aquilo. Então, assim, não é... O outro nunca vai salvar você. Então, a terapia, as ferramentas que a gente se conecta, né, fizeram muita diferença na minha vida. Então, nesse processo, que aí eu já... Foi logo de cara, eu já me conectei com a radiestesia e achei aquilo incrível, né, a ferramenta ali de ter gráficos, né, que podiam estar transformando a nossa vida. Então, o que mais chama atenção nessa parte, né, quando a gente vê que monte o gráfico e vai trazer, vai desbloquear seu caminho financeiro, né? Então, a gente tem uma ilusão aqui, porque a gente coloca aqui, ou alguém vai salvar a gente, ou se a gente ganhar uma bolada de dinheiro, a gente vai acabar com todos os problemas da nossa vida. E não é bem assim, né? E não é tão simples assim. E aí eu peguei, me conectei com a radiestesia, e aí fui fazer o curso de radiestesia, né? E aí fui aplicando em mim ali. Então, eu falo que o Reiki foi a minha primeira abertura ali de portal energético na minha vida, né? E a radiestesia veio para poder também ajudar nessa transformação, nesse processo também. Porque eu não sei o que seria nesse processo desses 2 anos que eu vivi ali em mais dificuldade, o que seria, assim, se eu não tivesse aprendido a equilibrar as minhas energias, a equilibrar meu campo emocional, meu mental, meu espiritual, limpar todas as energias que eu estava recebendo das pessoas, né? Porque, assim, tem muita gente que não acredita, né, em ataque espiritual, essas coisas assim. Mas eles existem, gente. Eles existem e muitas das vezes eles existem porque, como a gente está vulnerável, a nossa energia está ali totalmente dispersa, a gente não está sustentando a nossa energia, então a gente é facilmente atacado pelo outro. Então, qualquer movimento de inveja que o outro manda para você, raiva, te amaldiçoando, tudo entra no seu campo energético. Então, a radiestesia, ela me transformou por causa disso, porque ela foi me ajudando a sustentar ali meu processo vibracional, né? Meu processo de estar me fortalecendo, formando um escudo na minha energia mesmo, para que eu parasse de receber toda aquela energia e conseguisse, né, recuperar o meu fôlego para poder estar mais consciente ali no meu processo. Então, foram ferramentas ali muito importantes e que me ajudaram, mas o que me ajudou também foi com o que eu ia montando nos gráficos, aquilo que ia vindo, né, de processos ali para mim, porque os gráficos eles trazem também ali uma catarse na nossa vida, né, uma movimentação nas energias, vai fazendo limpezas, né, então tem muita coisa que vai saindo da vida da gente também, né, a gente tem que estar ali disposta a estar estudando, a estar fazendo escolhas para que a gente consiga ir melhorando, né? E com isso eu comecei a mergulhar de cabeça nos livros. Aí o primeiro livro foi sobre a lei da atração, né? Eu lembro que aí que eu cheguei no ponto de ver as minhas crenças ali limitantes que eu tinha referente a dinheiro, referente a tudo na vida, né? Foi o meu primeiro livro que eu li, e aí eu li um livro da Lei da Atração da Rhonda Byrne, né? E depois eu li um que também era a Lei da Atração, só que ele era baseado no livro da Rhonda Byrne, mas ele foi bem mais fácil a leitura dele. Vou ver se eu consigo. Eu tenho um livro, mas ele está emprestado. Vou ver se eu consigo deixar o nome dele aqui na descrição do vídeo. Que foi um livro bem fácil de ler também. E na verdade a gente fica achando que a lei, como o meu primeiro contato foi a lei da atração, que não era um assunto que eu nunca tinha ouvido falar,
Então eu achei assim que era só pensar positivo, fazer ali os tratamentos que ia dar tudo certo, que eu ia, né? E não foi bem assim, né? Depois a gente vai evoluindo e a gente vai vendo que tem um monte de coisa aí que a gente tem que estar ajustando para a gente poder estar em melhor sintonia, né? Mas eu quis trazer aqui para vocês que são ferramentas que são muito potentes e nesse processo que a gente vive do autoconhecimento, de busca por terapias assim alternativas, vão surgir, tem 1 milhão de coisas, né, disponíveis hoje, né? Tem Theta Healing, barra de Axis, tem milhares de coisas, né, que tá disponível aí. Então, para a gente tomar cuidado com as pessoas que a gente se conecta para estar fazendo essas sessões, porque ficam acessando a nossa energia. Então, você já tá ruim ali, precisando de ajuda, e aí você se conecta com uma pessoa que não tem uma energia legal e vai fazer alguma coisa que não vai sustentar você, e você acabar ficando pior. E outra coisa também, de achar que você vai encontrar um milagre e não vai precisar fazer mais nada na sua vida, que vai chegar e você vai e que a sua vida vai ser igual era antes, nunca mais vai ser igual era antes. Quando a gente passa por um processo muito desafiador na nossa vida, ele vem para trazer ensinamentos para a gente, e esses ensinamentos são para transformar a nossa vida. Então nunca mais a gente vai ter a mesma, não vai dar o mesmo significado para as coisas na nossa vida. Então é sempre para poder melhorar, mas a gente não consegue enxergar isso muitas vezes, então a gente traz isso para o sofrimento. Então, trazer sempre essa observação, né? O que está acontecendo comigo, que eu estou precisando aprender com isso, para ver se a gente consegue tá tendo consciência de que ajuda a gente vai precisar e do que a gente vai levar para as pessoas também, né? Então, eu faço mais esse vídeo para poder contar essas ferramentas, essas 2 ferramentas que eu me deparei mais no início. E no próximo vídeo eu vou trazer a outra parte, que são as outras 2 ferramentas que me ajudaram muito também no processo, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas, em todas elas, sempre vai depender do que a gente vai fazer para poder manter aquele estado, aquela transformação. Então, aí depois do livro da Lei da Atração, que eu achei que era só pensar positivo e tudo ia melhorar, aí eu vi que não estava melhorando nada, estava ficando cada vez pior ainda a situação. Aí eu fui ler o livro da Maya Andrade, também do Centelha Divina lá, e eu comecei a ver mais essa parte do que era uma centelha divina, o que era Deus, né? Então fui me conectando com essa parte. E aí fui começando devagar, fui vendo alguns canais e fui começando como fala, a ter um estado melhor ali de melhora, né? E as terapias foram entrando na minha vida, devagarzinho. E aí nisso eu ainda tinha o meu negócio da lingerie, mas eu já comecei a enxergar que não era exatamente aquilo, né? Mas eu ainda fiquei tentando investir, porque eu pensei assim, posso ter vários negócios na minha vida, né? E a gente vai se enganando ali também, porque a gente quer ter uma coisa que seja o mais normal, né? Que todo mundo faz ali. Era bem mais normal eu ser dona de uma loja de lingerie do que eu ser uma terapeuta energética, né? Trabalhar com radiestesia, trabalhar com Theta Healing, trabalhar com outras infinitas coisas aí energéticas, né? Então a gente vai resistindo muito ao caminho da gente, né? E também o mapa astral também, né? Que fez aí toda a diferença também para poder estar entendendo o que eu vim para poder fazer aqui na Terra. Então eu deixo hoje aqui essas ferramentas para vocês até pesquisarem mais, né, sobre, se vocês sentem que estão precisando aí de alguma ferramenta energética, que estão passando por algum processo depressivo e tomam um remédio, mas não vem, estão sempre tomando remédio, mas sente que toma um remédio, mas só melhora ali um pouquinho o ânimo, mas não transforma você realmente. Ou depois de alguns meses tá tudo de novo, ou coisas piores. Então, assim, a vida ela vai mostrando pra gente que a gente precisa olhar ali pro nosso interior, né? E na verdade a gente sempre tá em busca somente ali de uma coisa que como que eu posso falar? A gente tá buscando por uma pílula milagrosa, né? Que só
deixa aquilo ali quietinho e a gente não precisa mexer em mais nada. Só que vai chegar um momento que vai chegar a hora de você ter que mexer e aí o negócio vai estar bem maior do que pode estar se você começar agora, buscar aí por ferramentas, né? Tem tanta coisa aqui no YouTube, tantos vídeos aí de tanta gente, né? Que vem trazer a parte de autoconhecimento, de expansão de consciência, de espiritualidade, que podem estar ajudando vocês. Mas o primeiro caminho, ninguém vai salvar vocês. Vai ser sempre depender da gente. É a gente pela gente. Por isso que falam que a nossa melhor relação da nossa vida vai ser sempre com a gente. Nunca vai ser o nosso maior amor, né? O amor da nossa vida sempre vai ter que ser a gente, não no outro. Então, enquanto a gente não aprender a se amar, né? A cuidar da gente primeiro, a gente nunca vai conseguir aí cuidar do outro e ter uma vida plena. Então, eu espero que eu tenha conseguido dividir aqui um pouquinho do que foi esse início para mim, das ferramentas que eu comecei ali bem devagar, né? A conhecer que era tudo muito novo mesmo, eu nunca tinha ouvido falar em nada disso, nada de lei da atração, de centelha divina. Então, assim, foi tudo muito novidade. Então, quando eu comecei a fazer essas leituras e mexer com as energias ali, com a radiestesia, foi um verdadeiro bug na minha cabeça, assim, que eu vivi, porque era uma coisa totalmente inimaginável, assim, na minha cabeça, né? De que existiam essas coisas e que a nossa energia estando em desequilíbrio e a gente vivendo ali dentro de um ambiente que não facilitava eu estar em equilíbrio, o quanto pode fazer mal pra gente, né? E a gente às vezes não enxergar, e isso pode levar até a gente acabar desistindo aí do nosso processo. Então é isso. Se você sentiu aí que ressoou com você, quiser deixar algum comentário aqui no vídeo que você está assistindo, o que você quer que eu traga aqui a mais, eu vou ficar muito feliz de saber também do seu despertar, se você sentir de dividir, né? E até o próximo vídeo, então, que eu vou trazer aí a minha segunda parte sobre o meu despertar espiritual, para daí eu começar a entrar aí nas partes mais técnicas e trazer dicas mais que ajudem mais vocês. Um grande beijo para vocês.